Você sabia que a pega correta é um dos itens mais importantes para o sucesso da amamentação? Nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer essa pega para que o bebê consiga mamar de forma efetiva sem machucar o seu peito. Meu nome é Fernanda Galha, eu sou consultora de amamentação e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as técnicas que a gente utiliza numa consultoria de amamentação para fazer com que o bebê mame da maneira correta, de forma efetiva e sem machucar o peito. E muitas vezes, quando eu chego na casa, das mamães, da dupla, ou da família, a gente percebe que estão sempre muito preocupadas com a boca de peixinho. E realmente, a maior parte das mulheres, a maior parte das pessoas conseguem, fazer com que o bebê fique com a boca de peixinho, que são os lábios evertidos, os lábios virados para fora. Só que a pega correta, ela vai muito além disso. Então, hoje eu vim dar dicas preciosas, dicas que eu dou em todos os meus atendimentos e dicas que podem mudar o percurso da sua amamentação. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que antes da gente olhar para o peito, a gente precisa olhar para o bebê, A gente ainda tem uma cultura muito forte da mamadeira. Então, o primeiro erro que eu costumo ver é o posicionamento da mãe e do bebê. Geralmente, a gente costuma amamentar o bebê desta forma, certo? O bebê nessa parte do braço, no cotovelo. E isso faz com que o bebê fique com o pescocinho mais baixo, dificultando a deglutição. Por que a gente costuma, deixar o bebê dessa forma? Porque antigamente e atualmente, fazem uso de mamadeira. Então, quando a gente vai dar a mamadeira para o bebê, é nessa posição que a gente faz, não é? Então a gente pega a mamadeira, deixa o bebê um pouquinho mais de pé nessa posição para poder dar a mamadeira. E no caso da amamentação, a posição muda, Não é essa posição que a gente costuma utilizar. Então, eu sempre friso para as mães e para as pessoas que eu atendo que quanto mais baixo o bebê tiver, melhor o posicionamento. Então, o ideal é que o bebê fique com a cabeça apoiada no antebraço e não perto do cotovelo. Então, o cotovelo vai encostado lá na costela e o bebê vai apoiado no antebraço. Então, essa dica é muito importante, gente. Eu sempre oriento. Quando você for amamentar, por exemplo, o peito esquerdo, a mão que segura a cabeça do bebê é a direita. Se você for amamentar o peito direito, a mão que segura é a mão esquerda. Então, quando você for pegar o bebê, você vai se posicionar, geralmente com a sua almofada de amamentação. Eu vou colocar a minha aqui para poder explicar melhor. Vamos lá. Então, eu gosto muito da amamentação nos primeiros meses do bebê, porque ela ajuda a dar um suporte. Às vezes a gente fica meio inseguro, com o bebê pequenininho, e a almofada ela ajuda muito com relação a isso, porque ela ajuda, Você não precisa de tantas mãos para segurar. Então, gente, para iniciar uma boa pega e a pega correta, a gente começa assim, segurando o bebezinho de orelha a orelha. Com o braço a gente consegue dar uma contenção, porque eu não sei se vocês percebem, quando a gente coloca o bebê para mamar nessa posição, ele fica com a cabecinha, parecendo um passarinho, que a gente fala, porque tudo que encosta ele tenta buscar. Então ele fica desorganizado, os bracinhos batendo, então é importante que a gente faça essa contenção. Então dessa forma aqui você consegue fazer a contenção do corpinho do bebê. Então você percebe barriga com barriga, segura aqui o bebê e segura a cabecinha. Então essa é a posição para a gente iniciar o processo da pega correta. Então tudo bem, falamos do bebê, vamos falar do peito. Quando você for amamentar, é muito importante que a areola esteja flexível, que você consiga fazer isso daqui, ó. Se a areola estiver muito dura, muito esticada, o peito muito cheio, é bem provável que esse bebê não consiga abocanhar o seio da forma efetiva. O que fazer? A gente vai precisar deixar isso daqui macio, Essa areola macia. Então a gente vai massagear, vamos lá em volta de toda a areola,
para que ela fique bem molinha e mais flexível. A massagem sempre tem que ser da areola para o corpo da mama. Então você massageia bem em volta da areola e depois você sobe para a mama e vai massageando. A massagem precisa ser firme, não precisa machucar, mas tem que ser firme. E terminar a massagem, vocês vão fazer a ordenha. Gente, é muito simples. Às vezes algumas gotinhas que saem já é o suficiente para amolecer essa parte. Então vocês vão lá em cima da areola, não é aqui, tá? É em cima. E aí empurra um pouquinho para trás e desliza. Empurra um pouquinho para trás e desliza. Às vezes o pouco que sai já deixa essa areola aqui um pouco mais flexível e aí vocês vão ajudar o bebê nesse momento. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. O peito está aqui e aí você pensa, poxa, uma areola desse tamanho e uma boquinha tão pequena, como que faz, né? E eu também já me perguntei. E aí você fala assim, a conta não fecha, né? Não bate. E aí como que a gente precisa fazer? Não é preciso que toda a areola entre na boca do bebê, mas uma boa parte dela. Porque o importante é que o bebê abocanhe o máximo de areola que ele conseguir, né? Não é preciso abocanhar toda a areola, mas o máximo que ele conseguir. Então, pessoal, quando o bebê for pro peito, a gente vai ajudar ele fazendo uma preguinha. Sabe quando a gente vai comer um lanche muito grande que a gente amassa para poder caber na boca? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar o peito e vai fazer uma preguinha bem aqui, ó, certo? E aí o peito automaticamente vai, a areola automaticamente vai diminuir. E aí você vai virar um pouquinho o bico para cima. Para quê? Para que essa pontinha vai lá no céu da boca do bebê. Então, você vai pegar o bebê nessa posição e vai colocar o bico do seu peito bem aqui, ó, no meio do nariz com a boca. Por quê? O bebê nessa idade, ele tem um reflexo de busca muito grande. Então, aonde você encostar o peito, ele vai buscar. Então, a gente encostando o bico do peito lá no narizinho dele, em cima da boquinha, vai fazer com que ele faça o quê? Levante o rostinho e abra o bocão. A hora que o bebê abrir o bocão, é o bebê que vai pro peito e não o peito que vai pro bebê, né? Às vezes a gente fica assim, tentando colocar o peito e não dá certo. Por quê? Porque se a gente enfia o bico no peito, o bico do peito da boca do bebê, a tendência é que ele fique com a boca toda para dentro. E se ele for buscar o peito, a tendência é que ele vá com a boca mais aberta. Então, abrir o bocão, a gente pluga o bebê no peito, certo? E aí a gente se organiza. O antebraço lá na cabecinha, o cotovelo encostado na costela. E aí com essa mão a gente vai olhar o que está acontecendo. Se for preciso, às vezes a gente só de colocar o dedinho aqui no queixinho do bebê, ele vai abrindo, porque ele vem querer buscar o dedo. E aí a boca fica uma bocona aberta, o queixinho encostado na mama e o nariz livre. Não é preciso ficar segurando o peito, certo? Então, ele estando aqui, você vai conseguir ter uma boa visualização de tudo que está acontecendo e vai conseguir ver o bebê mamando, vai conseguir perceber se está tudo correto. A boca precisa sim estar invertida, o lábio superior e o lábio inferior, os dois lábios bem abertos e a boquinha aberta. Quando você olhar, você precisa ver quase que um V, né, na boquinha, bem abertinho. E aí é bem provável que você tenha conseguido fazer uma boa pega. Fazendo dessa forma, você faz com que o bico não fique encostando no céu da boca do bebê. Então o bico tem que ficar lá atrás, depois do céu da boca, no palato mole. Então ele fica indo e voltando, sem atrito, sem que o bebê consiga bater ele no céu da boca. E aí isso vai fazer com que não machuque. Se o bebê abocanhar pouco o peito, é bem provável que ele fique batendo o bico do seu peito no céu da boca, na parte dura da boca. E isso vai machucar bastante. Então, é muito importante que ele consiga abocanhar ao máximo que ele conseguir, para que além de não te machucar, ele consiga fazer uma boa ordenha. Espero que você tenha gostado dessa dica. Esse posicionamento é muito valioso. Eu costumo falar sobre isso em todos os meus atendimentos e isso ajuda muitas mães.
Então, se você gostou, deixa seu comentário aí, conta pra mim. E se você tem dúvidas também, é só perguntar. Um beijo.